Nós temos falado sobre o livro de Enoque, o mistério do livro de Enoque. Agora quero falar sobre a origem desse livro. Em Qumran foram encontrados na Gruta 4 7 importantes cópias que foram atestadas pela versão etíope. Essas cópias, embora que não idênticas na sua totalidade, foram encontradas em conjunto com cópias dos livros dos gigantes, referências do capítulo 4 do primeiro livro de Enoque. As cópias de Qumran foram catalogadas e fazem parte da herança deixada pela comunidade nazarita no Mar Morto em Engedi. Além do primeiro livro de Enoque, existem ainda outros 2 livros chamados segundo livro de Enoque e terceiro livro de Enoque, considerados semelhantes. A fonte dessa informação está no site pt.wiki/livro de Enoque. Bom, em 1947, na região do deserto da Judéia, em Israel, foram encontrados muitos manuscritos da Bíblia compostos, em sua maioria em hebraico, e vários em estado fragmentário, mas de valor inestimável para a história do texto bíblico. Desse momento em diante, vários arqueólogos, historiadores e outros cientistas se dedicaram a vasculhar toda a região do Mar Morto, no deserto da Judéia, à procura de mais manuscritos. Em várias grutas e cavernas foram encontrados inúmeros documentos relacionados, e os textos encontrados nos vários sítios arqueológicos mencionados são datados geralmente do período entre a metade do século III a.C. e o início do século II depois de Cristo. Bom, a verdade é que desde que surgiu, que foram encontrados esses fragmentos e esses textos arqueológicos, há todo um mistério que torneia o livro de Enoque. Há muita coisa escrita com relação ao livro de Enoque por aí. E se nós formos levar pelo lado místico, pelo lado esotérico, pelo lado, seja qual for a interpretação, a forma de interpretação, a gente acaba criando coisas que na verdade não é o intuito do livro. Mas eu vejo o livro de Enoque como um ressurgimento da verdade. O livro de Enoque ele vem para trazer à tona uma verdade que está sendo ressuscitada nesses últimos dias, e vem para expor realmente a iniquidade da igreja, o corrompimento da igreja, principalmente a igreja dos dias atuais que nós vivemos. É como se o espírito de Enoque ressurgisse como uma testemunha, trazendo à tona verdades as quais ficaram ocultas por milênios. Veja que aquilo que eu estou falando, eu não estou falando com base num conhecimento meramente intelectual, porque nunca foi da minha intenção estar criando algo de novo, mas tudo que eu tenho falado, eu tenho conquistado pela fé. A fé ela produz conhecimento, a fé vai trazendo conhecimento para aqueles que a praticam. Esse é o objetivo da fé, nos fazer crescer através da graça. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós vamos crescendo, Ele vai nos revelando. E eu não tenho dúvida que a compreensão que eu trago desse livro não foram tiradas de nenhuma mente humana, de nenhum texto literário, mas sim foi a fé. A fé que nos faz enxergar
as verdades que estavam e que estão ocultas aos olhos do mundo. Então, eu não quero dizer com isso que eu sou dono da verdade, jamais. Mas eu quero estar passando nesse trabalho que eu tenho desenvolvido aquilo que a graça tem me ensinado, aquilo que a graça tem. E eu sou fruto da misericórdia, do amor do Senhor Jesus, que através da fé Ele manifesta o seu amor. Então veja, que eu vejo o livro de Enoque como uma revelação, como algo que vem para abrir os olhos daqueles que durante todos esses anos foram enganados pelos sistemas, pela religiosidade e pela iniquidade que se instalou dentro do seio da igreja hoje e que está levando a esse esfriamento do amor de Deus. Eu não quero dizer que a igreja é algo de ruim na vida do homem, não, mas aquilo que está dentro dela hoje, a iniquidade que se infiltrou nesse meio e a corrompeu, de fato, trazendo como padrão essa igreja que está aí hoje, operando nesses últimos dias, levando a uma extrema corrupção, explorando a fé daqueles que buscam a Deus, explorando, comercializando as coisas divinas, enfim, há todo um resultado aí nesse mundo da iniquidade operante que está no seio da igreja hoje. E quando eu falo igreja, eu não falo uma instituição, mas a igreja no geral, ela se encontra hoje precisando se despertar para a verdade. É óbvio que os homens temem um pouco a verdade expõe, a verdade ela acaba trazendo escândalos para muitos que não aceitam, que estão com suas mentes cauterizadas naquelas ideias religiosas e que isso não as deixam ver a verdade. Mas o que podemos fazer? A verdade é que eu vejo o livro de Enoque como uma oportunidade para uma renovação desse mundo religioso que se encontra hoje aí. E que aqueles que são despertados pela fé e que pela fé alcançaram a sua eleição entram nessa batalha contra toda iniquidade, junto com o seu general, que é o Senhor Jesus, que tem à frente, porque a peleja é dele, ele é o dono da verdade, e ele hoje tem chamado seus fiéis para lutar realmente contra toda a iniquidade que se alojou, que se aninhou dentro da igreja, e muitos têm sido os filhos da iniquidade. Então eu acho que tem surgido nesses últimos dias uma oportunidade para se abrir os olhos em direção à verdade. E é assim que eu vejo o livro de Enoque, eu vejo como um ressurgimento, é a verdade sendo ressuscitada novamente. Vem como uma testemunha, de fato, uma testemunha que vai ser perseguida, uma testemunha que está até profetizada em Apocalipse, uma testemunha que vem expor o mal, expor a iniquidade que está tão oculta, escondida, está passando por desapercebida hoje pela própria igreja do Senhor Jesus, mas que nesses últimos dias vai então, alguns pelo menos serão despertados e terão a sua consciência despertada para essa verdade.